O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Tema da semana: o reino de Cristo e a lei. Estamos começando o nosso último programa do Lições da Bíblia dessa temporada, onde nós estudamos sobre a lei de Deus, Cristo e a sua lei. Esse foi o nosso guia de estudos, que deu aí a direção, o norte, lógico, sempre baseamos no nosso guia o estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a toda a equipe técnica, todos que estiveram envolvidos, de forma especial, Tiago, obrigado mais uma vez pela condução. A Angélica esteve conosco também, ajudando aqui, a todos os que estiveram envolvidos. E de forma especial, esse trio que esteve com a gente durante 13 encontros. Quero agradecer de coração ao pastor Jolivet Chaves, que é o diretor do Seminário Adventista de Teologia na Bahia. Pastor Jolivet, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a sua família, sua esposa, seus filhos. Deus continue guiando o seu ministério. Muito obrigado. Para mim foi um privilégio participar aqui com os colegas, pastor Ranieri, pastor Gomide, com você. E um privilégio poder estudar um tema tão importante para nós, não é? Como igreja, como discípulos de Cristo, como adventistas do sétimo dia e como cristãos em geral. Eu quero enviar um abraço especial para os meus queridos, né, minha esposa Érica, para a Gabriela e o Mateus, meus filhos, também para toda a nossa equipe, a família do SALT do IAN. Somos 503 estudantes do seminário, somos 503 estudantes de teologia, um grupo de mais de 20 professores, e uma equipe realmente muito valiosa, não é? Uma família, e nós estamos felizes pela oportunidade de poder lembrá-los aqui nesse momento. E também eu queria enviar um abraço para um pessoal que eu tenho uma estima muito, muito grande, o pessoal do distrito de Miraguaí, Tenente Portela, que eu tenho certeza que está assistindo. Foi meu primeiro distrito e eu vou estar com eles em setembro. Opa! Primeira região em que o senhor foi pastor. Foi meu primeiro... Lá no interior do Rio Grande do Sul. Minha primeira experiência como pastor. Eu os tenho no coração. Estarei com eles em setembro, portanto um abraço especial para eles. Terra de Hamilton Menezes. Exatamente. Diretor da Rádio Novo Tempo. Exatamente, exatamente. Bom, que legal, eu não lembrava que você tinha sido pastor em Miraguaí. Miraguaí, Tenente Portela, Três Passos, toda a região ali, né? Beleza. Pastor. Noroeste do Rio Grande do Sul. Tá bom. Pastor Ranieri Salles, meu colega de região administrativa, trabalhamos na mesma associação da Igreja Adventista, né? Obrigado por sua participação. Pastor da igreja do UNASP, do Centro Universitário Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho. Amigo, obrigado. Eu que agradeço, privilégio muito grande, foi muito proveitoso, foi divertido estarmos juntos aqui, né, nesse debate, nesse estudo sobre esse tema tão importante, né, para a vida cristã, para a vida da igreja. E terminando hoje o último programa, eu também quero aproveitar e mandar um abraço muito, muito querido para minha esposa Mara, meus filhos Renan e Renata, para toda a minha família, para minha família da fé ali no UNASP. Nós temos uma comunidade ali de milhares de pessoas, entre professores, servidores e muitos alunos, né? Eu tenho o privilégio de conviver
com uma juventude linda, né? O NASP Engenheiro Coelho hoje tem próximo de 6.000 alunos, sendo que 1.600 estão no internato. Então temos uma convivência muito, muito especial. Então, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Obrigado pelo apoio e pelo carinho. Muito bom. Pastor Werley Gomide, nos reencontramos depois de praticamente 20 anos, fomos colegas de contemporâneos de seminário, trabalhamos na obra que a Igreja Adventista tem de passar literatura ao público, trabalhamos juntos no Rio Grande do Sul. Foi muito bom. Obrigado, pastor Gomide, que é professor da Faculdade Adventista de Teologia da Amazônia, que está retornando para os Estados Unidos agora para fazer o seu doutorado em História da Igreja, é isso, né? Muito obrigado, um abraço a toda a família, sua esposa e seus filhos também. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade grata de ter estado aqui, não é? Com os amigos também, pastor Jolivet e pastor Ranieri, revê-lo depois de uma boa passagem do tempo, uma boa temporada. É como se não passasse, viu? É verdade. Foram só algumas horas para voltar ao bom relacionamento que a gente sempre teve. Eu quero agradecer também minha família, não é, que me emprestou aí por uma semana, meus filhos, Jonathan e Samuel, que o papai ama muito, minha esposa Angélica, quem amo e que também me ama, não é, e tem me suportado aí por longos 21 anos entre namoro, noivado e casamento. E também para os meus alunos queridos ali da FAAMA, da Faculdade Adventista de Teologia, especialmente o pessoal do 4º ano que está se formando esse ano, né, que estará indo embora. E agradecer aí também pelo projeto do curso de Medicina da FAAMA, que está sendo aí estudado, já em andamento, juntamente também com odontologia ali do IAN. Exatamente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Ok. E agradecemos a você que esteve conosco durante esse período, mas essa é só a introdução, viu? Nós vamos agora ao último tema desta temporada, o Reino de Cristo e a sua lei. Nós vamos, como fazemos sempre, suplicar a presença de Deus nos dando lucidez através do Espírito Santo. Pastor Jolivet, por favor, uma prece. Bom Pai, agradecemos a Ti a oportunidade de mais este encontro e queremos suplicar a bênção e a direção do céu. Que Teu Espírito aqui esteja nos dando lucidez, discernimento, sobretudo nos dê um coração sensível para aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Amém. E que cada telespectador também faça o mesmo. Amém. Nós agradecemos por Jesus. Amém. 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 Amigos, nós encontramos no estudo dessa semana como a lei foi refletida, a lei foi apresentada e ela é um reflexo agora daqueles que viveram, que aceitaram e agora se tornam cidadãos do reino de Cristo, e como a lei também foi recebida, foi tratada por aqueles que não farão parte do reino que o Senhor estabelece. Na introdução nós temos alguns textos, valeria a pena a gente relembrar. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O outro texto é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4 e o verso 4, 2 Coríntios 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o último texto é São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 8 e 9.
Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós temos aqui claramente o inimigo sendo apresentado como aquele que é o príncipe das trevas, e temos de alguma forma, parece que ele reivindica, ele diz que é o dono, ao ponto de na tentação oferecer ou tentar ao Senhor Jesus, dando a ele este mundo, se o Senhor o adorasse. Podemos dar uma explicação desses versos? Claro. Lembrando que quando Deus criou o ser humano, Deus colocou Adão como sendo o seu representante para este mundo. Então Adão assumiu a função, digamos assim, a prerrogativa de ser o governador, o príncipe deste mundo, o representante de Deus, o mordomo de Deus sobre este mundo. Para Adão, Deus entregou o governo do mundo, né, o cuidado com a natureza, etc. No entanto, quando Adão e Eva pecam, desobedecem a ordem de Deus, Satanás assume por usurpação, né? Não por direito, assume por usurpação. Ele usurpa, engano. Passa a ser chamado então de o príncipe desse mundo, né? O Deus desse mundo, a ponto de ele se sentir realmente o dono de tudo. Quando chega diante de Cristo, na tentação, uma das 3 tentações que ele impõe sobre Jesus ali no deserto, é justamente essa. Se tudo isso te entregarei, mostra a Jesus, né, numa visão panorâmica, os reinos deste mundo e a glória deles. E aí ele diz a Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então vejam que ele assume como se ele realmente fosse o soberano deste mundo. A ousadia. Exatamente. Só que a reação de Cristo e a atitude de Cristo revelam que Deus, na pessoa de Cristo ali, não reconhece que Satanás seja realmente por direito o dono deste mundo, né? Deus não perdeu o controle da situação, mas ele passa a ser de fato o príncipe deste mundo, nesse sentido. Pastor, o senhor queria Sim, fazer eu queria só complementar, lembrando o seguinte: então, diante desse fato, digamos assim, o grande motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo foi para restaurar de novo o reino de Deus. Percebe? Então, Satanás instalou aqui, por usurpação, seu governo, e Jesus Cristo vem a esse mundo. Interessante, ele vem, Paulo diz, como o segundo Adão, para onde o primeiro Adão errou, ele pudesse não falhar. E durante o ministério de Cristo aqui, ele foi muito tentado, alvejado por Satanás, justamente porque ele sabia que se Jesus fosse fiel, não pecasse, o seu reino seria desbaratado. Jesus reconquistaria, né, o domínio, vamos assim dizer, como o governo aqui dessa terra. Aí o que acontece? Um texto que eu gostaria de mencionar, João 12, verso 31. Jesus, quando enviou os seus discípulos para pregar o Evangelho, em um momento Jesus mencionou essa frase que aparece aqui. Ele diz assim: agora esse mundo será julgado e o príncipe, o seu príncipe será expulso. Então está mencionando aí a queda de Satanás, né? Digamos, dessa prerrogativa. E em outro momento o próprio Jesus disse que viu Satanás caindo, nesse mesmo contexto aí, né? E aí, veja, me chama a atenção um fato: quando Satanás propôs para Jesus: olha, me adore que eu vou te dar todo o domínio, não precisa você passar pelo sofrimento, só me adorar eu te dou o domínio. Jesus disse: está escrito, adore só a Deus. E por que Jesus foi fiel? Porque Jesus não adorou Satanás e manteve-se fiel. Ele não apenas conquistou o domínio aqui desse mundo, mas ele estende, não é, o seu domínio. E ele diz isso aqui em Apocalipse, em Mateus, capítulo 28, quando ele dá a grande comissão para os discípulos. Ele já havia morrido, ressuscitado,
Então ele dá a grande comissão e ele diz assim no verso 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ele se apresenta como o rei do universo, né? como governador do universo. A verdadeira autoridade sobre o universo está com Deus. Está com Deus. Então, se Jesus resgata aquilo que foi usurpado. Então veja, que lição a gente aprende? Jesus está nos ensinando que a verdadeira prosperidade, o verdadeiro sucesso se ganha não com os atalhos, não com a transgressão, mas é obediência à palavra de Deus. Então, quer ter sucesso na vida familiar, quer ter sucesso na vida pessoal, seja fiel, seja obediente. Nos atalhos que Satanás oferece, nós encontramos apenas engano, não encontramos o verdadeiro sucesso, a verdadeira vitória. Qual é o atalho? Jesus veio para reconquistar esse mundo e Satanás oferece um atalho. O caminho de Deus seria todo o ministério de Cristo, a vida inteira e finalmente a morte de cruz. Aí Satanás oferece um atalho. Não precisa nada disso. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E nós temos essa tentação constantemente na nossa vida hoje. De buscar consecuções na nossa vida, de realizações, não no caminho de Deus, que às vezes parece mais difícil, parece mais penoso, então vamos buscar atalhos na desobediência. O resultado vai ser sempre Nós estamos no meio, para fazermos a escolha, seremos cidadãos de um reino que será transformado, a terra, que será destruída e transformada, ou seremos cidadãos de um reino eterno. Se fizermos os atalhos, seremos cidadãos deste reino, seremos filhos da desobediência. Se fizermos a escolha de sermos cidadãos do céu, faremos parte de um reino eterno. Pastor, o senhor queria... Existem alguns paralelos interessantes aqui. Se nós pegarmos os evangelistas, por exemplo, Marcos ele não detalha muito a tentação, ele apenas menciona, Lucas ele inverte a segunda com a terceira tentação. E Mateus, ele coloca, que Lucas coloca em segunda tentação, ele coloca por último, expressando um pensamento grego, Os gregos diziam que o que vem primeiro ou por último é o mais importante. Então ele coloca essa questão do domínio, não é você vai ter o reino de volta se você prostrado me adorar. Mateus em realidade está querendo dizer que Jesus é o primeiro e o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o fim. E o outro aspecto interessante do texto é que Jesus, nessa terceira tentação, em Mateus, e que aparece em segundo no livro de Lucas, ele faz uma citação do Pentateuco, que em realidade está em Deuteronômio 6:13, com relação à entrada na terra. Esse é exatamente o momento em que Moisés não tem o privilégio de entrar na terra, mas ele chama o povo a dedicar-se ao Senhor por completo. O que Jesus faz? Ele cita essa tentação aqui, que o diabo coloca sobre ele cita como o momento da vitória, ainda que tenha uma entrada na terra. Nesse momento em que ele vence para retomar, ele está começando. Qual que era a sequência? Começando a vitória. Ele é batizado, levado pelo Espírito para ser tentado, e então no seu ministério ele vence Satanás sendo fiel a Deus e se submetendo ao Pai. Então essa vitória é também tido por Mateus como uma submissão incondicional ao Pai. Ele coloca sua vontade sobre o Pai e ele vive pela palavra. E por isso ele retoma ali o início dessa retomada do reino, que é o mesmo que Moisés deveria fazer com o povo, entrar no reino da terra prometida, que Deus prometia ao seu povo. Vou aproveitar e vou sublinhar a frase, que todos nós tenhamos uma submissão incondicional ao Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Estamos voltando, você está assistindo o programa Lições da Bíblia. Esse é o nosso último programa, estamos vendo as características
daqueles que farão parte do reino de Cristo, como a lei está associada àqueles que vão herdar a vida eterna. Nós vemos no nosso guia de estudos, vemos alguns tópicos interessantes, que nós estamos num grande conflito. Nós temos que escolher a cidadania, se a gente pode assim dizer. Porque nós vivemos nessa terra, mas não somos dessa terra no sentido de ela entra em conflito com as características daqueles que vão habitar o céu, certo? Aí tem a pergunta, eu tenho que fazer uma escolha. Que reino você vai? Exatamente. De que reino eu serei cidadão? Essa pergunta, ela revela uma realidade, né? Nós vivemos num mundo hoje em que temos a existência paralela de dois reinos. O reino deste mundo, o reino das trevas, né? Onde há o príncipe desse século, o Deus desse mundo, que é o inimigo de Deus, que domina grande parte da humanidade, dos sistemas humanos, né? Política, economia, entretenimento, né? Enfim, filosofia, etc. Então é o reino deste mundo. E paralelamente nós temos o reino de Deus. Quando a gente fala em reino de Deus, essa expressão na Bíblia não é uma expressão que se refere somente ao reino futuro de Deus, o reino da glória, depois que Jesus voltar e aniquilar todo o mal e restaurar as coisas, enfim, e formos viver a eternidade ao lado de Cristo, com a eliminação completa do pecado, dos pecadores, do originador do pecado. Então, esse é o reino de Deus futuro, mas a expressão reino de Deus, ela se aplica também à instauração do reino de Deus aqui, no tempo que estamos vivendo. João foi o precursor de Cristo e ele dizia, o reino está próximo. Então, o reino de Deus já está estabelecido. É um reino essencialmente espiritual. Agora, cada pessoa nesse mundo vai pertencer a um desses dois reinos. Nesse caso aqui, não ocorre o que pode ocorrer com muitas nações, de o mesmo indivíduo poder ter dupla cidadania, né? Ser cidadão de um país e de outro ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a dupla cidadania não existe. Ou você faz parte do reino de Deus, ou faz parte do reino deste mundo. Se nós vamos para o nosso guia, por exemplo, nós encontramos uma série de textos. A Bíblia acaba nos mostrando que aqueles que estão no reino de Deus devem se considerar peregrinos nesse mundo. É aquela ideia de estamos aqui de passagem. Este mundo aqui é passageiro. Este reino aqui vai ter um fim. Então, nós estamos aqui por enquanto, mas estamos aqui de passagem. Então, dentre vários textos, né, eu creio que se destaca, dentre vários, né, por uma questão de tempo aqui, vamos ler Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, né, o verso 13. Verso 13 se refere àqueles que permaneceram fiéis a Deus. Pode ler o texto, pastor. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, cidadãos do reino de Deus. Viveram aqui, sofreram, passaram perseguições, passaram problemas, mas a sua mente, o seu olhar estava para a recompensa. Então, viveram aqui, mas não pertenceram a este mundo, e sim ao reino de Deus, foram peregrinos. É muito bonito isso, né? Essa deve ser a posição de cada cristão. E eu queria enfatizar, dentro desse raciocínio aí, a pregação de João Batista. Porque, veja, Jesus veio para instalar o reino de Deus aqui, né? E aí, João Batista, como precursor de Jesus, tinha que reunir o povo que ia fazer parte desse reino. E o capítulo 3 de Mateus, e o verso 2, registra a pregação de João Batista. Ele enfatizou isso muitas vezes. O verso 2 do capítulo 3 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Então, para a gente sair desse reino das trevas para o reino de Deus, nós precisamos primeiro passar por um arrependimento, sair de lá e vir para cá. E há um texto que complementa isso, Efésios capítulo 2, verso 12, que está aí no guia de estudos na segunda-feira. O apóstolo Paulo diz, falando de Jesus, ele nos libertou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, o texto ou para o reino do seu amor. Capítulo 2, verso 12
de Efésios. Deixa eu ler um outro texto aqui para endossar esse seu argumento. Claro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, aqueles que são peregrinos desse mundo, eles têm uma vida diferente. Pastor, só para Efésios, que eu não estou... Não, desculpa, é Colossenses 1:13. Isso. Colossenses 1:13. Isso, por favor. Então, só para... Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Percebe, então? Quer dizer, Deus reúne aqui um povo que vai fazer parte do seu reino. Agora, aonde está o reino? Alguém perguntou, né, para Jesus. Ele disse, o reino está no coração. Quando a pessoa está no reino das trevas, quem governa o coração dela? O príncipe das trevas. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, se arrepende daquela vida lá e é transportada para o reino de Jesus Cristo, como diz o texto, o coração dela é agora habitado por Cristo. Ele vai administrar o seu coração e vai colocar no coração os princípios do seu reino, que nós vamos estudar já na sequência. É interessante que a cidadania de um país, ela se dá de 3 formas, né? Ou você nasce naquele país, ou você recebe por filiação dos seus pais, mesmo tendo nascido numa terra estrangeira, ou você jura fidelidade àquele país. No Evangelho não é diferente. Nós, quando nascemos em Cristo, nós temos um novo nascimento. Então, nós somos transportados da pátria deste mundo para a pátria celestial, que, conforme dito, acontece no coração. Ou nós já nascemos em Cristo, pertencemos à sua filiação, ou nascemos no próprio reino. Então, os 3 demonstram a conversão, a entrega e, obviamente, nós temos que obedecer a um código de fidelidade daquele país, as leis daquele país, que é o que está exarado, não é? A ética do reino. Jesus foi fiel. Ele teve uma ética, e a ética dele é a ética do reino, e a ética que nós devemos viver como filhos e filhas do reino. E só relembrando, pastor, a expressão, né? O reino da graça. Nós estamos nesse momento no reino de Deus, o reino da graça, esperando o momento do reino da glória, quando aí sim não terá mal. Nós vamos ver isso na sequência. Eu queria sublinhar um texto que está no guia de estudos para fundamentar essa ideia. Quando as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo, decidem virar as costas para o reino do diabo e passam a fazer parte de outro reino, o do Senhor Jesus Cristo. E agora, como resultado, obedecem às suas regras e os seus mandamentos em lugar das ordens de Satanás. E essa expressão aí é importante, como resultado, né? Porque é muito fácil as pessoas inverterem a sequência. Então o indivíduo pensa assim, bom, eu quero entrar no reino da graça, eu quero fazer parte do reino de Deus. Então primeiro eu tenho que adotar uma ética, a ética desse reino. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, obedecer a lei de Deus para poder ser aceito no reino da graça. Está errado esse raciocínio. Temos visto aqui ao longo dessa temporada, dos estudos que temos feito, que a ordem é inversa. Primeiro, eu nasço nesse reino. É o novo nascimento. Eu sou aceito por Deus. Eu entro, eu ingresso no reino da graça. E agora, pertencendo ao reino da graça, eu vou adotar o código de ética deste reino, que são os mandamentos de Deus. Ok. E aí vem a pergunta, quem entrará no reino da glória? A gente viu aquele que está no reino da graça, quem não entrará, aquele que não está. Mas quais são as características desse que entrará? Qual é o seu discussão muito forte. Qual é o seu código de ética? Como é a sua vida? A Bíblia, na verdade, ela não titubeia, ela não faz meio termo. Existe um código dos cidadãos do reino que é completamente diferente, diametralmente oposto daquele que é parte da vida e do código ético, se podemos dizer assim, dos cidadãos das trevas. E Paulo é muito forte em 1 Coríntios 6, 9 a 11, e também em João em Apocalipse 22. Eu creio que seria até útil, não é? Quem sabe o senhor poderia ler para nós, pastor? Vamos lá. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6, 11 em diante. 1 Coríntios 6, 11.
Ok, 1 Coríntios capítulo 6, verso... Seria de 9 a 11, né? Isso. 11 é o clímax. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Interessante que ele dá característica, mas ele diz, tais fostes alguns de vós. Mas, ou seja, o problema não está na prática, o problema está na permanência dela. Não que não seja um problema praticar, sim, mas ele está dizendo que há esperança e há mudança de cidadania. Ele mudou, né? Ninguém vai para o céu porque deixou de pecar e ninguém vai perder o céu porque pecou. É essa a ideia. Vamos sublinhar a frase, pastor? Ninguém vai para o céu porque deixou de pecar. E ninguém vai perder o céu porque pecou. Se alguém chegar ao céu, vai ser porque aceitou a graça. E se alguém perder o céu, vai ser porque negou a graça. Porque pecadores todos nós somos. Lemos essa lista aqui de pecados horríveis e assustadores, mas cada um de nós se enquadra em provavelmente mais de um desses itens dessa lista. E ele está dizendo aqui, né? Mas vós... exatamente. Mas vós... tais fostes alguns de vós, exatamente. Mas vós vos lavastes. Essa é a diferença. Então, não é ser pecador ou não ser pecador, é permitir-se alcançar pela graça. Ok. Eu acho que essa é uma ênfase que a gente deve dar. Durante a temporada, né? Você interrompeu toda vez. Então, para não ser diferente, não pode ser diferente. Para não mudar, o senhor vai guardar o seu comentário para a volta, tá bom? Depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está assistindo o programa Lições da Bíblia. Estamos voltando para o nosso último bloco, nosso último momento do estudo dessa temporada, Cristo e a Lei. Eu quero oferecer para você, que é nosso amigo, que acompanha Lições da Bíblia, a revista Princípios. Você vai encontrar aqui planos que Deus tem para a sua vida. Acesse o endereço que está aí na sua tela e receba gratuitamente na sua casa. Amigos, são os nossos últimos momentos aqui desse estudo. E nós temos algumas coisas muito interessantes. Vou voltar aqui com o meu amigo pastor Jolivet, por favor. Nós estamos falando aqui das características das pessoas que fazem parte do reino da graça e depois do reino da glória. A gente já viu claramente que, primeira coisa, a salvação não é mérito humano. Nós somos salvos pela graça. É um presente de Deus. Mas Jesus, quando nos alcança por sua graça, ele passa a operar no nosso coração para ver essa mudança, não é? O princípio do reino tem que ser internalizado em nós. E é isso que está aqui em Hebreus, o capítulo 8 e o verso 10. Hebreus, capítulo 8 e o verso 10. Dentro dessa visão que é chamada aqui de nova aliança, a Bíblia diz assim, 8:10 de Hebreus: depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebe que a lei permanece, mas agora Deus diz que os princípios dessa lei são colocados no coração e na mente daqueles que fazem parte do seu reino. Isso mostra que a transformação da vida não é produto do esforço humano, inclusive. É pela ação do Espírito Santo em nós. Isso fica ainda mais claro quando a gente vê Apocalipse 22:14. Né? Apocalipse 22:14. Imaginei que você ia ler esse texto, eu abri exatamente... Então, pode ler, pastor? Não, por favor. Posso ler? Sim. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, quem vai entrar na cidade santa
né, na nova terra, nesse mundo novo que o reino da glória vai nos dar. Quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, quem se entrega a Deus de tal forma que é purificado, que é transformado, né? E aí ele vai dar, aí ele diz alguns que ficam fora. Exato. Ele então, repete veja, algumas. Quem não entra é porque não permitiu esse processo acontecer. Agora, esse processo não é uma coisa automática, não é? Tem que realmente permitir. É uma atitude, é uma decisão. A gente tem que buscar a Deus todo dia, tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar, tem que confessar todo dia a Deus. É uma experiência com Deus que permite o Espírito Santo efetuar essa transformação. Quem não faz isso, não passa por esse processo de transformação, descreve aqui o verso 15, né? Quem não vai entrar? Diz o verso 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amar e praticar a mentira. O amor à mentira e a prática da mentira são características do reino de Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, né? Aliás, a Bíblia diz, quem mente está... Se faz filho do diabo, né? Mostrando que é filho do diabo, que ele é o pai da mentira. Eu tenho um texto que o senhor falou que isso não acontece naturalmente, né? Eu preciso permitir. Eu carrego sempre um texto aqui na minha Bíblia que é da escritora Ellen White. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Está no livro Parábolas de Jesus, página 411. Então, só concluindo o raciocínio, essa questão da natureza nova é a restauração da imagem de Deus no homem, né? Essa é a grande obra de Jesus. Ele veio para restaurar em nós a imagem de Deus, para que a gente possa ir para o céu e habitar nesse reino, né, de Deus. Eu creio que é interessante notarmos também que as pessoas podem até olhar e dizer assim, bom, Deus é arbitrário, não é? Uns entram, outros ficam de fora. E tem um texto aqui do livro Caminho a Cristo, está na página 162 do guia, que diz assim, não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. Por quê? Perdida a raça humana já estava. Deus proveu a solução para que todos quantos queiram possam ter vida eterna. Então, aqueles que não lançarem mão disso, Deus não poderá obrigá-los. Cada um é livre para escolher. Por isso, não é um decreto arbitrário. Não, eu escolho este, eu rejeito aquele. Nós, os seres humanos, temos que entender o seguinte, nenhum ser humano, por pior que seja, as condições são descritas em 1 Coríntios 6, aí, Apocalipse 22, não é? Daqueles que ficam fora. Se entregar ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo, ele não só muda de cidadania, mas como ele recebe um novo coração, uma transformação para viver de acordo com a vontade de Deus. Obviamente, como bem mencionado pelo pastor Ranieri, não quer dizer que a pessoa é impecável, que ele não é mais um pecador, mas que ele está no caminho de Deus. Ele pode até cometer um pecado por deslize, mas ele não vive pecando, como diz João, né, pastor? Ele não está entregue ao domínio das trevas. Ele tem uma nova cidadania. E por isso ele é aceito no reino. Por quê? Porque ele tem um passaporte novo nessa nova cidadania, que foi comprado pelo próprio Jesus ao vencer o pecado e a morte. O nosso guia de estudos apresenta duas questões. Uma, a morte será destruída para sempre. A outra, o mal não se levantará uma segunda vez. Não haverá pecado outra vez. A pergunta é por quê? Eu ia justamente comentar a respeito disso e separei o texto aqui para a gente abrir essa discussão aqui, né? Então eu gostaria de introduzir a resposta ao debate aqui. Apocalipse 21, verso 4. Uma das mais extraordinárias promessas da Bíblia, mais motivadoras. Uma promessa que traz paz e nos traz motivação para enfrentar as dificuldades desse mundo. Apocalipse 21, verso 4. Depois da restauração de todas as coisas, né? Diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja que é mencionado aqui que a morte já não existirá.
E nós vimos lá no comecinho que a morte veio por causa da desobediência, a transgressão ao mandamento de Deus. Ali a morte foi introduzida na experiência humana. Ao final de tudo, depois que Jesus voltar, este mundo será restaurado e haverá uma eternidade sem morte. Isso significa o quê? Sem transgressão. Não haverá mais a necessidade da morte como pagamento pela transgressão, pelo pecado. Portanto, o pecado jamais se levantará novamente. Essa é uma garantia que nós temos. Pastor, eu acho que existe algo muito interessante aqui para nós discutirmos, porque a questão da morte ou não morte, né? A maioria da cristandade diz que a alma é imortal. A Bíblia coloca como 4 pilares toda a sustentação da doutrina bíblica, certo? Que é a doutrina do santuário, que é bíblica. Hebreus discorre isso, é uma transição do Antigo para o Novo. Foi estudado no Lições da Bíblia. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, certo? A lei e o sábado, que é um outro pilar, nós vimos aqui durante essa temporada, e a não imortalidade do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio, ele vai morrer, e que o justo terá vida eterna. Qual que é a diferença? A diferença é que um aceita. Nós podemos nos reportar ao Gênesis. Satanás, ele disse assim, Deus disse, se você desobedecer, se você for contrário à minha lei, você vai morrer. O diabo introduz a mentira e diz, você não vai morrer. Você pode pecar, que a sua alma é imortal, você vai sobreviver. A Bíblia diz que Deus é o único que retém em si a imortalidade. Agora nós vemos no encerramento aqui, não é através do guia de estudo, que a morte é um inimigo, que é o último inimigo a ser destruído, inclusive. Quer dizer, se a Bíblia afirma que a morte é o único inimigo, ou o último inimigo a ser destruído, isso está diametralmente oposto ao conceito de que a alma é imortal. Certo? Não existe imortalidade fora de Deus. Deus é o autor da vida. Ele é o único que retém. E ele dá a quem? Aos cidadãos do reino através do novo nascimento, pela graça em Cristo Jesus. Isso é o que nós vemos na Bíblia. Não há suporte. Por que está plantado sobre isso? A lei de Deus é eterna. O povo de Deus tem uma mensagem, as 3 mensagens angélicas, que é o quê? O julgamento. Por que é que Deus estabelece o julgamento? Para salvar, não para condenar. Certo? Nós não temos imortalidade de nós mesmos, nós precisamos desse evangelho eterno. Nós carecemos desse evangelho, nós carecemos de uma nova natureza. Nós somos cidadãos do reino em Cristo Jesus. Eu só queria citar 2 textos, o pastor vai fazer o comentário. O pastor citou 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, e eu acrescentaria o 54, a última frase, e o 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Passou. Gostaria de citar aqui uma frase que eu ouvi uma vez de Vanderlei Dornelles. Eu li, aliás, um artigo dele, e ele falando desse assunto de que nesse mundo novo, após a destruição do mal e da morte, do próprio pecado, o pecado não vai se levantar de novo. Ele diz assim, para que um dia o pecado nunca mais existisse, Deus permitiu a possibilidade de que um dia ele existisse. Ou seja, o pecado entrou na história humana, não era a vontade de Deus, mas Deus lidou com ele de tal maneira que finalmente, quando ele for destruído, nunca mais vai voltar. Não haverá possibilidade. Não, por quê? Porque os seres celestiais que não se contaminaram com o pecado, durante esses séculos de existência do pecado, estão vendo o que significa o pecado. Aqueles que foram contaminados com o pecado, que somos nós, que passamos por essa experiência, que alcançamos a salvação, ninguém mais vai querer experimentar o pecado. O originador do pecado, Satanás, terá sido destruído. Então, a Bíblia garante, né? É uma garantia bíblica, uma promessa de Deus. A morte não vai mais existir, porque não vai mais haver pecado. Quando a gente vê o resultado, pastor, isso dá repulsa, a gente vê o sofrimento onde algumas pessoas chegam, sabe? A atitude, isso causa uma repulsa. E eu queria terminar essa fala lembrando o seguinte, quando a gente compara Gênesis capítulo 3,
que a entrada do pecado e todo o sofrimento que veio e as consequências, com Apocalipse 21 e 22, a gente vê que Apocalipse contrapõe a Gênesis, mostrando que aquilo que o pecado destruiu é restaurado agora nesse novo mundo. E eu enumerei aqui pelo menos 4 coisas, rapidamente eu vou mencionar. Primeiro, o homem lá em Gênesis, após o pecado, perdeu o direito de falar com Deus face a face. E aí a gente olha aqui, Apocalipse 21, verso 3, diz: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Novamente vamos poder falar com Deus face a face. Lá veio a morte em função do pecado. O texto diz aqui, a morte já não existirá. Depois, lá Adão e Eva estavam nus e não percebiam antes do pecado. Por que não percebiam? Porque eles eram cobertos com a glória de Deus. A luz divina os cobria. Quando eles pecaram, eles perderam essa luz. E se a gente olha aqui o capítulo 22 e o verso 5 de Apocalipse, diz: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. A glória divina de novo cobre o ser humano, cobre todo o ambiente, ao ponto de não nem precisar de luz do sol. E finalmente, lá eles perderam o direito à árvore da vida, para não perpetuar para sempre, né, a existência de pecado. Exatamente. E aqui o texto diz, no verso 2, 22 de Apocalipse, verso 2. Ok. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, etc, etc. Ok. Então Deus restaura totalmente aquilo que o pecado havia destruído. Ok. Sim, pastor. Eu queria ressaltar aqui esse fato de que o pecado jamais se levantará novamente, né? Nós temos indícios para crer que Deus continuará a sua obra criadora ao longo da eternidade futura. Resolvido o lapso, né, a queda que aconteceu aqui, Deus vai continuar a sua obra criadora. Aí surge uma pergunta: e os novos seres criados, sendo seres inteligentes, não poderá surgir um outro questionamento, assim como surgiu com Lúcifer no início? Né? Nós temos a garantia de que isso não vai acontecer. Por quê? Porque agora existe na história do universo um exemplo. Quer dizer, Lúcifer levantou uma dúvida, e essa dúvida encontrou guarida na mente dos seres inteligentes, dos anjos, né? A dúvida com relação à justiça da lei de Deus, a liberdade que Deus dá, o que Deus não dá. Então, se porventura alguma criatura for se sentir motivada a questionar isso, logo terá explicação, porque há um registro mostrando que não funciona. Ou seja, no comecinho, quando começou a história do pecado, da rebelião, muita gente pergunta assim: por que Deus não destruiu o diabo logo lá no comecinho e teria resolvido tudo? Teria resolvido naquele momento, mas a possibilidade de surgir de novo continuaria. E aí, do jeito que Deus resolveu, Ele eliminou essa possibilidade. E tiraria o que há de mais precioso, a liberdade, Exato. a moralidade e a liberdade para obedecer. Pastor, 10 segundos, o que o senhor leva para a sua vida desse estudo? Para mim, me impressionou o assunto da graça de Deus. Ok. Se cada um de nós um dia vai estar no céu, é por obra da graça de Deus. E aqui o Apocalipse termina com essa frase, o último verso da Bíblia, a última expressão bíblica, Apocalipse 22, 21. João diz: a graça do Senhor seja com todos. Ok. Pastor Ranieri, o que o senhor leva desse estudo? A impressão que eu registro aqui, que eu sublinho aqui, é que Deus está fazendo por mim 2 coisas. A graça de Deus faz por mim 2 coisas. Me livra da culpa dos meus pecados, que são muitos, mas não é somente isso. A graça me oferece o poder para obedecer à lei de Deus. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Romanos 8:1. Pastor, 10 segundos. Eu gostaria de ler Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, obediência à lei, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pela graça somos salvos. Ok. Foi muito bom estarmos juntos durante essa temporada, estudarmos sobre esse tema, Cristo e a lei. Eu quero motivá-lo a adquirir o guia de estudos, a ter o guia de estudos para a próxima temporada, onde vamos aprender sobre os ensinos de Jesus.
Dessa forma, você também estará envolvido em estudar a palavra, em entender mais a palavra, o plano que Deus tem para a sua vida. E que esse estudo leve você a aceitar a graça que o Senhor nos oferece e assim tornar todos nós cidadãos do céu, porque nós temos no coração implantada a lei de Deus. Eu quero orar neste momento por você e pela sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Querido Pai, que o Senhor abençoe a cada telespectador. Alguns terão que quebrar questões de tradição, talvez alguns estejam tendo uma nova visão do que é verdadeiramente ser obediente à lei. Que o Espírito Santo trabalhe no coração e essa transformação aconteça. Amém. Em todos nós. Amém. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Jolivet. Okay. Obrigado, pastor Ranieri. Obrigado, pastor Werley Gomide. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro, Lições da Bíblia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tchau.